Olá, vamos começar mais um Papo na Gama. E no programa de hoje nós vamos falar sobre prevenção do afogamento, com o professor Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, membro do Conselho Consultivo da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e docente dos cursos de pós-graduação da Universidade Gama Filho. Professor Valtecir, seja bem-vindo para o nosso programa. Professor, diariamente 4 crianças e adolescentes de até 14 anos morrem afogadas no Brasil. Quais ações são necessárias para reverter esse quadro e como prevenir o afogamento entre crianças e adolescentes? Isso não é nada agradável, né? O Brasil está no ranking, né? Ele está no ranking aí com o 3º lugar que mais causa afogamento. Estima-se pela Organização Mundial de Saúde que morram todo ano 500 mil pessoas por afogamento. É a 3ª causa de morte evitável. No Brasil, os dados de 2010 da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e do Dr. Davi Spillmann, os dados mostram que foram quase 7 mil pessoas morreram em um ano. Ou seja, nós temos 21 afogados por dia e você acabou de citar aí um aí. São 4 de 14 anos morrem por dia de afogamento, né? O afogamento ele é a morte silenciosa e para o afogamento a prevenção é a arma principal, seria a prevenção. É triste isso para a gente, ter várias vidas ceifadas assim e não tendo tanto ênfase na prevenção, né? Não se investe tanto na prevenção e também não se investe tanto na formação, às vezes, do profissional para lidar com essa situação, né? Entendi, professor. E um caso de afogamento? Acontece o afogamento e até chegar ao resgate ou mesmo a equipe de salvamento, o que deve ser feito inicialmente? Inicialmente a gente tem várias situações. Vamos supor, se for numa piscina, a pessoa que sabe nadar, ela vai entrar e evitar correr no máximo, porque ela escorrega. Se ela escorregar, ela vai ser a segunda vítima. Pior que ter uma vítima é ter a segunda, o socorrista lesionado. Então, assim que ela acessar a vítima, retirar. Aí vamos supor, foi num lago, o que eu faço? Você vai entrar, você vai ser a segunda, nadar, a pessoa, para você treinar hoje o guarda-vida, o guarda-vida tem que ter um excelente condicionamento físico, mesmo assim, ele não entra sem o equipamento, né? Inclusive nós vamos ter algum congresso agora no final de julho, sobre afogamento aqui em São Paulo, e um dos focos vai ser sobre os equipamentos do guarda-vida. Por exemplo, em outros países, o guarda-vida, ele entrou no serviço, ele fica com o seu equipamento, o seu flutuador. Ele não solta o seu flutuador para nada. Então o guarda-vida teria que ter um flutuador, mas está falando no nosso caso, não é o profissional. Tá? No nosso caso, para ele acessar a vítima, ele teria que jogar alguma coisa para essa pessoa agarrar. Uma corda, um pedaço de galho, alguma coisa que ele pode flutuar. Até um coco flutua, uma garrafa PET flutua, alguma coisa nesse sentido para ele flutuar. Pois bem, ele acessou a vítima está inconsciente, tirou a vítima, está no local seguro. Já está acionando a emergência ou acionou antes, porque alguém viu, acionou pelo celular. Agora a medida é ver se a vítima está respirando. Se essa vítima não estiver respirando, nesse caso há necessidade de ter ventilações. Então, se ele tirar a vítima da água, até em torno de 2 a 5 ventilações iniciais, esse protocolo até europeu, do Comitê de Ressuscitação Europeu, diferentemente do American Heart, que ele não preconiza muito as ventilações quando não é profissional, né? Então, a Sociedade Brasileira recomenda até, e o Comitê de Ressuscitação Europeu também recomenda que as pessoas sejam treinadas em fazer compressões e ventilações. Se não conseguir 5, pelo menos 2 ventilações. Fez essas 2 ventilações, se for profissional ou se for treinado para tal, ele vai checar pulso do lado dele. Não tem pulso, ele vai fazer a ressuscitação. 30 compressões e 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações, até o retorno da pessoa. Pode acontecer dele retirar a pessoa e ela está no grau 5, que a gente chama de parada respiratória isolada. Só parou a respiração. Aí, nesse caso, não tem necessidade de comprimir o tórax. Mas como é que ele sabe que está em parada respiratória? Se o profissional foi treinado e sabe checar pulso, tem pulso, mas não respira, ele vai manter uma ventilação de 12 a 20 por minuto. Ou seja, a cada 5 segundos ele vai tentar fazer um boca a boca, pinçando o nariz, abrindo a via aérea e tentando ventilar uma insuflação a cada 5 segundos. E a cada 1 ou 2 minutos ele vai parar para checar pulso, porque pode ter
parada cardíaca. Então, a primeira coisa que acontece quando a pessoa entra na água, a gente divide o afogamento em 6 graus. Não é necessário gravar os graus, isso é específico para profissional de emergência. Esses que trabalham como guarda-vidas, né? Teoricamente os bombeiros, SAMU também, né? Mas por trabalhar muito no pré-hospitalar, acabam não gravando esses graus de afogamento. Mas a título de curiosidade, para ficar didático, a gente podia ir rebaixando uma pessoa até a parada cardíaca. Vamos supor, se ele cai na piscina e está se debatendo, você achou, você tirou, aquilo é um resgate. Tá? A pessoa sai andando, sai chorando, né? Aí tem o grau 1, ele ficou se debatendo mais tempo, aí ele sai mais fadigado, aí quando você tira ele tá todo, né, desmininguido lá no chão assim, ó, né? Aí essa pessoa também tá tossindo, ou não tem tosse, não tem espuma nem na boca e nariz, acaba liberando essa pessoa, teoricamente. No grau 2, essa pessoa já ficou um pouco mais tempo se debatendo na água, está se debatendo um pouquinho mais. Ele já sai tossindo, pode ter um pouquinho de espuma na boca e nariz, esse a gente já chama de grau 2. Nessa situação, o guarda-vida já ventilaria a vítima aí com oxigênio nasal em torno de 4 litros. Aí outra situação, pior ainda, a pessoa já está no grau 3, já está se debatendo, ficou mais tempo um pouquinho na água, talvez a mãe foi atender o telefone, ela acabou ficando um pouquinho mais na água, não é necessário decorar essa sequência, eu vou dar um resumo disso para ficar fácil, tá? Então no grau 3, ela fica um tempinho mais se debatendo ali na água, aí quando tira e tá saindo espuma na boca e nariz, está respirando, saindo um pouquinho de espuma na boca e nariz, aí o guarda-vida, ele teria que ventilar próximo de 15 litros de oxigênio, se tivesse. Ah, eu não tenho oxigênio. Esquece o oxigênio, deita ele de lado, do lado direito de preferência, falo por quê. E aí vem o grau 4, aí a vítima se debateu, ficou um pouquinho mais tempo na água, né? Ficou mais tempo um pouquinho, e isso é individual, de pessoa para pessoa, ok? Mas esse ficou um pouquinho mais na água, está mais fadigado, ele já não tem pulso radial, e você já está bem rebaixado, o risco de parar a respiração é grande. E aí, pior que isso, eu tenho uma parada respiratória isolada, você tirou ele, é o que eu acabei de comentar. Né? Você abriu o via aérea e não respira, você tentou ventilar 2 ou de 2 a 5 ali no início, 2 ventilações, ventilou, aí checou o pulso, ele tem pulso, puxa, mas não respira, você vai respirar por ele. Tá? Existe a probabilidade dele voltar, parar, e nesse volta e para, pode parar o coração. Aí vai ter que fazer ventilação e compressão, 32, 32. Aí teria que ter as ventilações. Vamos supor, eu estou aqui no estúdio com vocês, numa entrevista, e de repente alguém cai aqui. Se ele caiu, olha a necessidade de colocar a boca nele. Ó, se ele caiu aqui, o problema dele ou é cardíaco, ou ele vai estar respirando, os extremos se tocam. Ele desmaiou, está respirando. Ou convulsionou, mas vai estar respirando, ou está em parada cardíaca. Tá? Ou foi problema cardíaco, ou foi AVC, mas teve um problema cardíaco. Aí, no início, o ideal era só fazer compressões, não tem necessidade de ventilar. Porque de 0 a 80 é essa a primeira causa de morte no planeta. De 0 a 80 é coração e cérebro. Por isso que até o American Heart foca muito que compressão torácica é melhor que compressão e ventilação. Entretanto, o número exponencial, um número tão alto de afogamento, 500 mil pessoas por ano. Nossa, é muito alto. No planeta. E no Brasil são 7 mil. Dados subestimados, que estimam que sejam mais. A gente fala 21 por dia, mas esses números podem ser bem mais. Né? Então, há necessidade de repensar nos treinamentos e ensinar também para leigo compressão e ventilação. Não tem tempo. O tempo é curto para todo mundo, né? O tempo voa. Então, se tem como treinar as pessoas em compressão e ventilação, o melhor será compressão e ventilação. Se a realidade dele, eu tenho piscina, eu moro no lago, eu moro no rio, moro próximo do rio, moro na praia, aí o afogamento está mais perto dessa população. Então, é interessante ensinar compressão e ventilação. Pessoas que estão em parada cardiorrespiratória por afogamento, 93% dessas pessoas morrem. Nossa. Em compensação, pessoas que só tiveram parada a respiração, parou a respiração, mas o coração ainda está batendo, o índice de 44% dessas pessoas morrem. É dado brasileiro e esses dados são utilizados internacionalmente. Definição de afogamento é brasileira, é acidente causado por aspiração de líquido durante uma submersão ou imersão. E submersão e imersão é meio sinônimo, né? É brasileiro. A gente deita a vítima de afogado, qualquer afogado que vier de preferência do lado direito,
Eu tenho a traqueia, ela faz uma traqueia, tem uma bifurcação para a direita e para a esquerda. A da direita aqui, ela vai direto, então ela faria isso aqui. Então se jogar água aqui, cai mais água do lado direito. Então todo afogado, de preferência deitado do lado direito. Há uma observação de 1993 ou 1998, se eu não me engano, de um brasileiro, Dr. Davi Spilman, escreveu um case e se acaba virando diretriz. Então a maioria dos afogados, deito do lado direito. Entendi, professor. E os pais? Os pais que desejam colocar o filho na natação, o que eles têm que observar? Os pais, antes de falar só dos pais, eu queria só fazer um resuminho desses graus. Pode fazer, a vítima professor. caiu, Valtecírio, não gravei nada nesse negócio de grau, de afogamento, não tem necessidade. Se ela caiu, você retira, tá? Se tiver tossindo, saindo espuma na boca e nariz, você deita ela do lado direito. Deixa ela deitadinha, ela tá respirando. E se ela não estiver respirando? Aí você vai tentar fazer um boca a boca. Aí o que mais? E vai comprimir o tórax. É só deixar ele numa posição reta e firme, compressão e ventilação. Faça um curso de primeiros socorros, procurem, tem lugar que ensina esses tipos de cursos aí. Que é importante. E para os pais, né, a dica, quero levar meu filho para natação. Pô, a natação é tão importante, a gente fica 9 meses dentro da água, né, a gente fica 9 meses dentro da água, eu estou esperando um, eu não, minha mulher está esperando um agora, né? E você sai da água e a vida inteira você quer ficar longe. A água é tão importante para a gente. A natação é uma atividade tão boa. Todas as atividades são importantes. Nosso planeta é água. E a gente, né, gosta tanto de água. Então não é necessário o pai, eu estou com medo e tal. É o primeiro, eu também vou ser pai, então eu teria esse receio. E aí, qual é a dica? Veja qual é a metodologia da escola de natação. Converse com o professor, converse, não só conversar, você vai acompanhar as aulas. O professor ele tem limite de criança, então, de preferência que a academia também tenha guarda-vida. Mas se um número estipulado, por exemplo, o correto é ter, sei lá, 4 crianças e 3 pessoas. Olha, se eu tiver crianças, vamos supor, assim, de 4, 5 anos, 2 anos, aí eu vou ter que ter o professor lá dentro com ela. Natação para bebê é 1 para 1, geralmente é 1 para 1. Não é isso? Natação para bebê. Mas não, é 4, 5 anos, é uma piscina rasa, ela colocou lá a plataforma, ela vai deixar a criança, vai ficar talvez 5 crianças, um professor, um em cima, para ele olhar o que está acontecendo, porque o que está embaixo não está vendo, o que está embaixo está vendo eles, e está vendo outras coisas. Então, por isso que é necessário também ter o guarda-vida em uma academia. Quando eu tenho um local cheio, eu tenho um professor dando aula focando aqui. Mas um garoto pode afogar lá e eu não vejo. Então, aí eu tenho que deixar 2 ou 3 de fora olhando, cuidando da segurança. A academia não tem condição de ter um guarda-vida, vai ter que colocar um professor para cuidar dessa segurança, que não é o ideal. O ideal é que contrate um profissional para fazer isso. Então ele fique triangulando ali a piscina, onde tem, mas minha piscina é pequena e tal. Então um professor dentro e um professor fora. E usando o bom senso aí. Seria o básico, então. Vai ter um professor dentro e um professor fora. De preferência, quando eu tiver crianças ali, um dentro e um fora. Entendi. E nunca deixar, hipótese alguma, alguém nadar sozinho. Pode ser até um profissional. Não pode deixar, porque qualquer mal súbito pode acontecer com qualquer um. Ou de repente está nadando de costas, não viu a bandeirinha, bate a cabeça, perde. Isso vale para pessoas da terceira idade, por exemplo, que fazem aulas de hidroginástica ou não? Não, para terceira idade eu tenho um professor dando aula de hidroginástica ali, que está com ele, né? Então não tem tanto problema assim. Eu tenho um outro professor de fora. De preferência que fiquem 2 na piscina, um dentro e um fora, né? Agora, quando é aula de natação, você fala, eu trabalho com atleta. Não, o professor não vai nem entrar, ele está fazendo exercício, ele fica do lado de fora. Outras coisas que os pais têm que tomar cuidado é com aquelas boinhas. Uma coisa é um profissional de educação física especializado para trabalhar com natação, tem experiência e trabalha com as boinhas. É uma ferramenta que ele sabe usar e como ele vai usar. Já o pai tem que tomar muito cuidado com essas boinhas de braço, porque elas escorregam. Então, boinha não é segurança. E não ensinar isso para a criança. Ideal que coloque numa academia que tenha um profissional que vai ensinar a nadar. Porque o principal é ensinar a nadar. Então, eu tenho uma piscina em casa, essa piscina está fechada. Essa piscina é fechada, eu moro numa chácara, né? Tá fechada, eu tenho uma sobrinha de 7 anos. Tio, quero ir para lá. Ela está fazendo aula de natação. Eu falei, então é o seguinte, o dia que eu estou fazendo isso com a minha sobrinha. Então, como é que você vai? Eu queria ir na casa do tio. Então é o seguinte, eu vou fazer um teste com você. Se você conseguir flutuar tantos segundos, vamos falar 5 ou 10 segundos, no meio da piscina e sair sozinha, o tio vai deixar você vir na casa do tio. Mesmo assim, a piscina é fechada e ela só vai instalar comigo e a piscina é fechada. Então, eu tenho uma grade de 1,5 m
né? É 1,5 m, tem as distâncias lá de 10 centímetros lá de uma a outra para nenhuma criança passar ali. Isso porque eu tenho um cachorro também, que ele pode entrar e pode se afogar. Então eu tenho o cachorro, tem um filhote e tem um grande. O filhote é curioso, vê o grandão que entra na piscina sabe nadar. Só que ele tem uma rampa, sai. O pequenininho já não vai conseguir fazer isso. Então, ele também pode morrer afogado. Então eu deixo fechado ali o tempo inteiro. Ou seja, a prevenção, ela tem que estar junto com segurança. Não Andar tem junto. Como separar as duas, A né, prevenção professor? é o segredo. Né? Então você tem que capacitar também os profissionais para que sejam capacitados numa situação de emergência atuar. E quando você capacita um profissional para atender uma emergência dessa aquática, porque na formação, por exemplo, do professor de educação física, do enfermeiro, do médico, fisioterapeuta, esses tiveram formação em primeiros socorros. Sim. Só que não é cultura no Brasil cobrar esse tipo de coisa. Não existe legislação específica que é como nos Estados Unidos, como no Canadá, como na Noruega, que todo ano, a cada 2 anos, você tem que renovar sua carteirinha ou seu certificado de treinamento. Seja protocolo do National Safety Council, do Emergency Care Safety Institute, da Red Cross, da Cruz Vermelha ou do American Heart, né? Tem que estar atualizado esses credenciamentos. Isso não é muito cultura no Brasil. Então o cara às vezes se forma, fez o curso e esquece. Isso esquece. Eu dou treinamento, eu pego férias, dezembro, janeiro, eu volto, eu estudo sempre para montar ou para dar uma aula. E eu vejo, puxa, se eu trabalho com isso há 19 anos, e se eu não estudo, ou se eu não pratico, ou se eu não vivencio isso, eu esqueço, o que dirá um profissional que faz um curso, daqui 2 anos eu vou fazer de novo. Então ele tem que estar preparado para atender. Então é aquilo que você falou, a arma é a prevenção. Mas vamos supor, falhou o Estado que não criou legislação, falhou o município que não criou a legislação, falhou o pai, falhou o professor, falhou todo mundo. Aí eu vou ter que entrar com a emergência. Então eu vou ter que aprender para nunca usar, mas eu vou ter que aprender a fazer isso. E tenho que aprender fazendo, né? Claro. Professor, muito obrigada pela sua presença. A nossa entrevista ela vai se encerrar, mas eu peço que o senhor deixe uma consideração final sobre a prevenção de afogamento. Obrigado. Então a prevenção, vocês podem entrar no site da sociedade, sobrasa.org.br, e lá tem um monte de vídeos de prevenção para afogamento. Eu tenho um site pessoal que é com valtecirlopes.com.br. Tem um site também da GES Brasil, que é da empresa, que é GES, Grupo de Ensino e Saúde, gesbrasil.com.br, e lá também tem algumas informações sobre prevenção de afogamento. Professor, muito obrigada pela sua presença e assim, eu espero receber o senhor mais vezes para a gente falar mais sobre esse tema, que eu acho que é fundamental. Como eu te disse, acho que deveria fazer parte da nossa cultura compreender os primeiros socorros e atender e ajudar as pessoas que precisam. Professor, muito obrigada. A nossa entrevista se encerra e até o próximo encontro.